Dai-nos a tua graça, infinita misericórdia. Obrigado, Senhor. Que não seja o homem a falar, mas o Senhor. Queremos ouvir tua sabedoria, queremos a tua direção, precisamos da tua ajuda sempre e para sempre. Nós dependemos de ti, Senhor. Então, Espírito Santo, prega através de nós. Abra os olhos dos nossos corações e grava na tábua dos nossos corações a tua palavra. Pois com a tua palavra o Senhor criou os céus e a terra. Não há limites para o Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Tema de hoje: a presença de Deus. A presença de Deus. Nós vamos meditar nesse tema para a glória de Deus. Amém, igreja? Nós vamos começar aqui em 2 Samuel, no capítulo 11. E nós vamos abordar aqui um pouco da vida do rei Davi, de Saul, de Moisés, porque muitos homens e mulheres na Bíblia receberam a grande bênção, a maior bênção, que é ter a presença de Deus. Mas alguns deles perderam a presença de Deus. Muita gente, ao longo dos anos, eles começaram bem, eram homens e mulheres de oração, de leitura da palavra, eram pessoas que se santificavam, que obedeciam à voz do Senhor. Mas depois de um tempo, essas pessoas se enveredaram por caminhos tortuosos e perderam a presença do Senhor. Alguns perderam e depois recuperaram a presença. É possível. É possível recuperar a presença. Então nós vamos analisar aqui o que aconteceu. Por isso que eu quero gastar tempo hoje. Gastamos tempo com louvor e adoração. Oramos por todos os setores da nossa vida. Eu acredito que foi aproximadamente 1 hora de busca ao Espírito Santo, de orações. E nós nos enchemos do poder de Deus. Agora vamos nos alimentar da palavra. Acharam, gente? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o seu exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida.
Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Etita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou a Davi perguntou-lhe como estava Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. E ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Mas Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas e o seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, repare, presta atenção, gente. Urias respondeu: a arca, que é a arca da aliança, e os homens de Israel e de Judá repousam, eles dormem em tendas. O meu senhor Joabe, que era o comandante do exército de Davi, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês entenderam até aqui. Tempo de guerra é tempo de guerra. Tem pessoas que no tempo de guerra ela quer viver como se estivesse em tempo de paz e tranquilidade. O cristão em tempo de enfrentamento de enfermidades, se você está enfrentando um problema no casamento, na família, com filhos, problemas financeiros, é tempo de guerra, perseguição, calúnia. Tempo de guerra é tempo de você orar, jejuar, jejuar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, meditar na palavra de Deus e começar a usar as armas que Deus lhe dá, que é o poder da palavra. A Bíblia diz que quando Abraão ele esperava a promessa, ele se fortalecia dando glórias a Deus. Você vai ver em toda a história bíblica, homens e mulheres que em tempos de guerra, em tempos de aflição, de angústia, eles iam à casa do Senhor, oravam, jejuavam, e Deus sempre correspondia. No tempo em que os reis, porque na antiguidade era assim, havia o tempo de guerra e o tempo dos reis se restabilizarem de novo, se restaurarem, e o tempo de guerra era na primavera. E Davi, ele estava abastado, ele já tinha conquistado muitos territórios. Agora na primavera, que era o tempo dos reis irem à guerra, ele fica em casa. E o interessante é que ele vai passear no terraço do palácio e ele vê uma mulher tomando banho. Que coisa, tomando banho. Eu fico pensando se essa mulher, de repente não fez isso até de caso pensado. Porque da varanda do palácio ele vê a mulher tomando banho. Aonde essa mulher estava tomando banho? E despida. E Davi manda buscá-la. E essa mulher estava num período fértil. Ele coabita com ela. Ela fica grávida. Só que o Etita, Urias, era um soldado fiel a Deus, fiel a Davi, fiel a Joabe, comandante do exército de Davi.
E ele diz: Joabe, manda um mensageiro, diz: Joabe, manda Urias e volta para casa. Por quê? Como Batseba disse que estava grávida, o pensamento de Davi: eu pequei, eu errei, eu adulterei com a mulher de uma pessoa que é fiel ao reino, mas já sei como consertar isso. Ele vem para casa, vai coabitar com ela, e vai dar certinho o tempo que ele voltar, ele vai saber que coabitou com ela, e quando a criança nascer, vai ser tido como filho dele, e ninguém vai descobrir o meu pecado. Ninguém vai descobrir, fica entre mim e essa mulher. Ninguém vai descobrir. Só que Deus, quando Deus nos chama para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Amém. Quando você, antes de aceitar Jesus, vive na prática do pecado, é preso ao pecado, é uma coisa. Mas quando você conhece, tem um encontro com Deus e escolhe o pecado, então as consequências são terríveis. Terríveis. E Davi, além dele ter cometido adultério, e com toda essa, vamos dizer, malícia, ele diz: chama Urias, já sei. Eu vou chamar Urias. Urias deita com ela, a criança nasce, ninguém fica sabendo. Mas Urias, e eu acredito que o próprio Deus está envolvido ali, e ele mexe com a consciência de Urias, e Urias diz: não, o exército está lá na batalha, era para o rei Davi ter essa consciência, quem deveria estar na guerra era eu, e não mandar meus soldados, suas famílias aqui, e eu no bem bom aqui, não, eu que devo ir. Mas Urias diz, quando Davi fica sabendo que ele não foi para casa, Davi manda presente para ele e diz: vai para casa, insiste. E ele simplesmente diz: como é que eu poderia ir para casa, deitar com a minha mulher, comer, sabe, ficar debaixo de um teto e o exército lá sofrendo? Davi vai ver que não consegue convencer esse homem, manda ele de volta para a guerra. Só que ele faz uma carta, fecha a carta, lacra e diz: entrega a Joabe essa carta. Quando Joabe abre a carta, está escrito: coloque Urias nas fileiras, na primeira fileira, na frente do exército. Então, quando começou a guerra e as pessoas começaram a lutarem entre si, alguém atirou flechas, começaram a atirar as flechas, e Urias foi morto no campo de batalha. E Davi, ele comete esse pecado, adultério, e tramou a morte de Urias, que morre inocentemente. E ele diz: pronto, agora já sei, Urias morreu, a mulher está viúva, o filho vai nascer, eu vou acolher essa mulher de Urias, herói de guerra, e vou casar com ela, e o filho vai nascer e vai estar tudo resolvido, ninguém vai saber que eu coabitei com ela antes. Mas Deus, gente, Deus, ele repreende a quem ele ama. Amém? 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 Amém. A presença de Deus estava sobre a vida de Davi. Davi conseguiu grandes vitórias, venceu Golias, venceu os amalequitas, os filisteus, e ele continuava avançando e prosperando. Mas de repente, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ao capítulo 12. Ao capítulo 12.
a partir do versículo 1. Urias morre, a mulher concebe um filho, ainda no capítulo 11, para concluir, e a criança, ela nasce doente. Davi abre um jejum de 7 dias, orando e jejuando. 7 dias o rei se deita no chão, não come, não bebe nada, fica ali 7 dias. O rei está em depressão. O rei está em depressão, o rei está triste. E você vai observar que Davi depois levanta. Davi, no capítulo 12, ele levanta, a criança morre. E Davi se levanta e diz: olha, eu jejuei e orei enquanto a criança estava viva, mas agora Deus quis levar. Glória seja dada a Deus, vamos seguir a vida. Mas vai chegar um profeta do Senhor, um profeta de Deus, não como Arão, que era tolerante ao pecado. Arão, irmão de Moisés, que permitiu o povo fazer o bezerro de ouro. Esse profeta Natã era um homem que realmente falava o que Deus mandava falar. O verdadeiro profeta é assim. E aí, o Senhor enviou a Davi, capítulo 12, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para prestar-lhe uma refeição, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem, disse ao profeta Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, portanto agiu sem misericórdia. Vamos parar um pouquinho por aqui. Eu fico imaginando aqui Davi pensando o seguinte: adulterei, armei uma cilada, matei Urias, a mulher está grávida, e alguém diz, eu fico imaginando ele no palácio dele, e alguém diz: rei, vive para sempre. O profeta Natã está lá fora, ele está um pouco nervoso, está ansioso para falar com o Senhor. Davi sabia das consequências do pecado, porque Davi acompanhou muito bem o que aconteceu com o rei Saul. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco sobre o rei Saul. Eu fico imaginando Davi pensando o seguinte: quando a presença de Deus saiu do rei Saul, um espírito de melancolia, como diz na Bíblia original, diz que um espírito de melancolia entrou em Saul. E ele acompanhou o processo como um grande homem, um grande guerreiro. Ele se reduz a nada. Quando a presença de Deus saiu,
de Saul. Saul, ele se tornou uma outra pessoa. E Davi, eu fico imaginando, olha para mim, igreja, Davi pensando o seguinte: o profeta sabe, Deus revelou o profeta, ele é profeta. Olha, diga a Natan que venha falar em particular comigo no meu quarto, nos meus aposentos. Agora imagine o profeta entrando, Davi pálido, olhando para ele, e o profeta diz: Davi, eu vim aqui porque tem uma causa, tem um assunto de vida ou morte. Davi, com o coração ali na mão, o profeta diz: olha, aconteceu um caso aí de um rico. Esse rico tomou a cordeirinha de um pobre e matou a cordeirinha do pobre. Ele tendo várias cordeirinhas, ele tinha todas as cordeirinhas que ele quisesse, mas ele, por maldade, pegou a cordeirinha daquele pobre, que era criada como se fosse alguém da família. Aquele pobre cuidava dela, ela dormia com ele, e esse rico mandou matar a cordeirinha, sacrificou a cordeirinha, tendo ele várias cordeirinhas. Quem foi esse homem? Davi se aliviou, né? Então o problema que deixou o profeta Natan nervoso, esse caso de vida e morte, era esse problema? Traga esse homem aqui, porque ele vai pagar 4 vezes mais, e ele será morto, eu juro pelo nome do Senhor. Aí o profeta Natan olha para ele e diz, ele pergunta: quem é esse homem? O profeta diz: esse homem é você, Davi. Você é esse homem. Davi se desmorona, e Davi cai ali em prantos, implorando a Deus. Você vai ver o Salmo 51. Davi diz assim, não precisa abrir não: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que eu nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Livra-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Davi, ele diz: Senhor, ainda no Salmo 51, não me expulses da tua presença, não retire o teu Espírito Santo de mim. Amém? Amém. E ele se humilha, ele se arrepende mesmo, e Deus vê o arrependimento no coração daquele homem. Quando o profeta Natan diz: olha, assim diz o Senhor, do mesmo jeito que você fez com Urias, dentro da tua família eu vou levantar alguém que vai deitar com as tuas mulheres. Davi nem liga para isso. A preocupação de Davi é: eu não quero perder o teu Espírito Santo. Amém. Não me expulses da tua presença. Natan diz: Davi, Deus falou que o seu pecado foi perdoado, mas tem consequência. Do jeito que você fez na sua casa, Deus vai suscitar alguém que vai fazer com você pior do que você fez com ele, com Urias. E foi o filho dele, Absalão,
que se deitou no terraço real, com as 10 concubinas do pai. Então, Davi se arrepende, Deus restaura a alegria de Davi e dá a ele de novo a alegria da salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. No capítulo 12 você vai ver que a criança morre. Depois, Davi, ele assume Batseba como sua esposa e vai nascer uma criança, não é? Essa criança nasce, morre, mas ele assume ela como esposa e vai nascer uma outra criança, que Davi coloca o nome de Salomão, que significa pacífico ou pacífico. Salomão. Só que Deus diz assim para Natan: Natan, eu queria que o nome da criança, ele colocou Salomão, mas eu queria que fosse Jedidias, que significa amado do Senhor. Porque quando Salomão nasceu, a Bíblia diz que Deus o amou. Deus o amou. Mesmo Davi, veja como Deus é. Davi pecou, adulterou, armou contra Urias, mas se arrependeu profundamente. E ele assumiu a mulher, não deixou ela desamparada, casou com ela. O primeiro filho morreu, mas o segundo filho, quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Amém. E Deus o amou. O Natan, ele colocou o nome Salomão, o Pacífico, mas eu queria Jedidias, eu queria esse nome porque significa Deus o amou, amado de Deus, o amado de Deus. Mas ficou o nome Salomão, e você já conhece a história de Salomão. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vemos aqui um homem que ele cuidava de poucas ovelhas, mata um leão e um urso, tem a presença de Deus com ele, é ungido como rei de Israel, o segundo rei de Israel. Ele peca, mas ele se arrepende profundamente e ele é restaurado. Ele pecou gravemente, mas por causa do coração sincero, ele não perdeu a presença de Deus. Amém. O Espírito de Deus não saiu dele, porque ele não se tornou obstinado. Ele não continuou a pecar deliberadamente. Ele era pecador, mas ele decidiu não viver pecando deliberadamente. Mesmo ele dizendo: Senhor, desculpa, eu nasci em pecado, o Senhor sabe, eu sou pecador mesmo, por isso que eu falho, a carne é fraca, sabe? Não, você pecou, você vai pagar pelo seu erro, está perdoado. A minha presença eu não vou retirar de você não, você se arrependeu, mas tem consequências do pecado. O pecado é uma coisa horrível. Veja que o mundo está do jeito que está por causa do pecado adâmico. Essas guerras, injustiças, fome, miséria, tudo isso veio depois do pecado. Doenças depois do pecado. Por isso que Jesus vai intervir, vai assumir o mundo inteiro. Não haverá mais guerras, não haverá mais mortes, não haverá mais doenças, não haverá mais fome, não haverá mais o pecado. O pecado, a morte vão desaparecer para sempre. Amém? Amém. Agora, se você pensa que viver na prática do pecado, porque você está na graça, vai lhe dar o direito de morar no céu, de ir para o céu e depois voltar para reinar com Jesus aqui, você está enganado. Deus continua odiando o pecado, Deus continua sendo amor e justiça, porque Ele é justo. Deus não é conivente ao pecado de ninguém, nem de Davi, seja Abraão, seja quem for. Quem vive na prática do pecado vai perder a presença de Deus. Deus, Ele pode não sair automaticamente. O Espírito Santo se entristece e a própria pessoa vai afastando-se do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo.
Ele é santo. Glória a Deus. O Espírito Santo não fica no ambiente, na mente, no coração, no corpo de alguém que vive na prática do pecado. Seja o pecado do adultério, da fornicação, sexo fora do casamento. Seja aquela pessoa que vive mentindo. Aquele que anda usurpando texto daquele no roubo, com um coração cheio de maldades. O Espírito Santo se afasta. Por isso que é importante você pegar o pensamento e obrigar os seus pensamentos a viver em obediência a Deus. Amém? Amém. Amém. Mas se você vive, deixa o que eu quiser pensar, sabe? Eu deixo meus pensamentos voarem. Você precisa tomar uma decisão e odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Amém. Amém? Amém. A maior riqueza que alguém pode ter não é o título de rei, não é o título de pastor, empresário, político, sabe? Eu sou famoso, eu tenho isso ou aquilo outro. A maior riqueza é você ter a presença de Deus na tua vida. Se você perder a presença, você perde tudo. E eu vou mostrar para você aqui. Vamos lá. Tudo que Saul, veja, Saul, assim como Davi cuidava de poucas ovelhas, Saul cuidava de jumentos. Saul, ele era o homem mais forte fisicamente, ele era um gigante. Ele era o homem mais forte, mais alto de Israel. O Golias não era para Davi enfrentar. Deus preparou um guerreiro poderoso, cheio do Espírito Santo, porque quando o povo pediu um rei, quem escolheu Saul foi Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele ficou profetizando de manhã, à tarde e à noite inteira. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Amém? Além de ser um homem alto, forte e poderoso, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele recebeu toda a capacitação para vencer os amalequitas, os filisteus e todos os inimigos. E se tornou realmente um grande rei. E Deus deu vitória, deu fama a Saul como o maior guerreiro que já existiu. Todos olhavam para ele, que homem bonito, que homem. Ele era diferente. A Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para Saul, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Olha que coisa interessante. Não havia ninguém na terra semelhante a Saul em, estrutura física e cheio da presença de Deus. Quando esse homem começa a vencer batalhas, Deus diz assim, olha, Deus prova, viu? Ele agora está famoso, está poderoso, é um rei. Diz a ele, Samuel, que quando ele lutar contra os amalequitas, há um rei perverso chamado Agag. Deus é justo. Esse rei, ele por maldade, ele chega nos vilarejos, nas cidades, e ele manda queimar as crianças. Eu quero que quando capturar a cidade dele, não deixe ninguém da linhagem, da raça dele viva. Eu quero que acabe com ele. Deus, assim como Deus disse, eu não quero mais gigantes. Os gigantes estão acabando com as pessoas. Foi a fusão de anjos com mulheres que nasceram gigantes. Eu não quero essa raça. Veja que quem tem essa doença, o gigantismo, hoje é uma doença. Eu não quero essa raça na terra. Eu não quero esses híbridos na terra. Quem cria pode estabelecer normas. É por isso que Deus preparou um povo que vai dominar a terra, juntamente com Jesus, e os demais que não quiseram serem transformados vão para o isolamento e castigo eterno. Agora, Deus diz, eu quero que
acabe com esse homem. Eu não quero ele vivo, ele vai fazer mais maldades. Saul conquista a guerra, vence a guerra e poupa a vida desse rei. Samuel chega e diz: que loucura é essa que você fez? E o próprio pastor Samuel, o profeta Samuel, pega a espada e extermina Agag. E diz: olha, você está desobedecendo ordens diretas do Senhor. O Senhor vai tirar de você o teu reino. Quando Davi pecou, Davi caiu de joelhos e disse: por favor, Senhor, não retires o teu Espírito Santo de mim. O profeta disse: olha, tu vai passar vergonha, alguém da tua família vai coabitar com tuas mulheres, todo mundo vai ver. Ele não quer nem saber disso. Ele disse: eu não quero perder o teu espírito, eu não quero perder a tua presença. Já Saul, quando pecou, Saul disse: Samuel, eu pequei, mas fique aqui comigo, para que os homens de Israel vejam que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, então a presença de Deus ainda está comigo, e aí eu receberei a glória pela vitória. Eu receberei a glória. Mas se você for embora, então todos vão saber que Deus não ficou feliz comigo. Os homens que vão falar de mim. O profeta deu as costas. Quando foi saindo, ele pegou o manto do profeta. E o profeta foi embora, rasgou o manto do profeta. Quando rasgou o manto do profeta, Samuel disse: Deus está rasgando o teu trono, o teu reinado acabou. Ele nem liga para isso. Ele não implora o perdão de Deus, a presença de Deus. Ele se revolta. Esse homem mandou matar 85 sacerdotes do Senhor, num dia que ele está virado. Ele começou a perseguir, sabe, todos aqueles que serviam ao Senhor. Um homem que outrora era cheio do Espírito Santo, um homem que andava na presença de Deus, agora está transtornado. Vamos ver aqui. 1 Samuel 18, versículo 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicos e músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Saul ficou muito irado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha para mim, igreja. Repare que quando Saul pecou e perdeu a presença de Deus, e que Deus disse: eu rejeito ele como rei, mas ele continuou sendo rei. Ele continuou tendo vitórias. Ele vence os amalequitas, ele luta contra os filisteus e tem muitas vitórias contra os filisteus. O reino dele continua prosperando. Quando a pessoa perde a presença de Deus, ela diz: poxa, eu saí da igreja, recebi até um aumento de salário,
minha vida melhorou. Não aconteceu nada. Quando Adão e Eva pecaram, disseram, mas Deus disse que nós íamos morrer. Não morremos. Eva disse, olha aí, marido, eu comi e não morri, come também. Mas depois, quando o tempo foi passando, as consequências, sabe, o salário do pecado foi chegando. Davi pecou e se arrependeu. Saul pecou, teve um remorso, mas não se arrependeu. E não estava preocupado com a presença de Deus. Estava preocupado com a reputação dele, com a posição dele de rei, com a estrutura que ele tinha, com a fama dele, status. E continuou obstinado e não obedecia mais ao Senhor, não respeitava, mas continuou no reino. O tempo de Deus, Deus dá um tempo. Sabe que quando nós erramos e pecamos, Deus dá um tempo para que o próprio Espírito Santo, antes de deixar aquele cristão, ele venha ter um tempo para convencê-lo do pecado, justiça e juízo. Não vai obrigá-lo, vai trabalhar na consciência dele. Mas se ele se mantém obstinado e continua no adultério, no roubo, na fornicação, continua negligenciando a palavra, a presença de Deus vai sair lentamente. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão brincou com o pecado, e quando o Espírito do Senhor saiu dele, saiu silenciosamente. Ele disse, me amarre, sabe, o segredo está no meu cabelo. Ela cortou o cabelo, ele quebrou o voto. Mas quando se levantou para lutar com os soldados, ele pensava que ainda tinha força, e ele se viu sem força. Mas na cabeça dele, eu ainda tenho força. Pode amarrar, pode fazer o que for, quebra as cordas. A presença de Deus sai de uma igreja, de um ministério, da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, silenciosamente. E por quê? Como se perde a presença de Deus? Desobediência, negligência. Deus em último lugar. Não arrumamos tempo para armar a nossa tenda secreta. Não arrumamos tempo para orar. Não jejuamos. Não lemos a Bíblia. Então, vamos à igreja quando dá tempo, quando eu posso, quando eu quero. Deixa eu ver o tempo se vai chover. Deixa eu ver se eu sentir no coração de ir. Se eu não estou cansado. Eu não estou cansada, eu não tenho tempo, é muito trabalho. Em último lugar, é o Senhor. E aí você vê as pessoas andando na terra. Ela vai continuar fazendo faculdade, prosperando, vai comprar o carro, sabe? Muitos crentes vêm na igreja, vai para a balada, bebe. Alguns cristãos fazem isso. Ela mede, sabe, a vida espiritual dela pelos bens materiais ou pelas conquistas dela. Porque nós vemos um evangelho hoje em dia triunfalista e materialista, que a sua vida espiritual é medida pelas bênçãos materiais que você recebe. Então, quantos hoje eu conheço ex-pregadores que hoje já não pregam, mas vivem, hoje desprezam o poder do Espírito Santo de Jesus e vivem com a força da mente, da energia cósmica, sabe? O universo que traz, porque estão focados apenas nas suas bênçãos aqui nessa terra. Escute isso, igreja. A presença de Deus saiu de Saul, mas o reino permaneceu por algum tempo. A presença de Deus saiu de Saul, mas Saul continuou venceu os amalequitas. Ele venceu os filisteus. E Deus ainda enviou Davi, que no lugar dele, Davi venceu o gigante Golias. Quando Davi venceu Golias, a vitória foi para Davi, mas foi para Saul, que Saul era o rei. Livrou a pele de Saul. Foi livramento para Saul, que ele ia morrer.
Mas quando Davi começou a se destacar, Deus começou a exaltar, é uma das coisas que marcam quando alguém perde a presença de Deus. Quando você perde a presença de Deus, quando o Espírito de Deus sai de alguém, entra um espírito de melancolia. Entra um espírito que não é de Deus, na mente, no coração dessa pessoa. Ela continua trabalhando, ela continua conquistando, parece que nada de ruim está acontecendo na vida dela, só que ela está longe da presença. Ela até frequenta a igreja. Tem pregadores que não armam a tenda secreta diante de Deus, não oram, não jejuam, não lê a Bíblia, pregam no automático, não tem a sua vida, sabe, aquela comunhão íntima, doce comunhão com o Espírito Santo. Então eles vão pregar, porque eles sabem pregar. Há pessoas que se especializaram até em profetizar, em simular profecias. Sabe fazer. Quantos eu já ouvi, eu sei fazer a galera da glória. Eu chego e arrebento mesmo no púlpito, eu prego, faço aquela coisa toda, começa a tremer, muda a voz e emociona as pessoas. Eu pego o pandeiro e, sabe, as irmãs entram na glória. Quantos eu já conheci assim? Conheci um que, sabe, chegava num lugar e tocava o pandeiro e aquela coisa toda, as irmãs marchavam. Mas o sujeito, ele era um camarada perigoso. Foi descoberto que ele roubava. Ele roubava, indicava, olha, fulano tem um carro ali, leva o carro dele, naquela casa ali daquele irmão, tem dinheiro lá dentro. Era uma pessoa perigosa. Porque quando se perde a presença, temos uma vida obstinada no pecado. Por isso que você vê aí crente que fuma escondido, que vive na bebedeira, sabe, que faz mal aos outros, fofoca, que não é brincadeira não, é uma língua incendiada pelo inferno. Por que isso? Porque está na igreja, mas ela se tornou uma pessoa maligna, mesmo dentro da igreja, tendo um cargo na igreja. Você deve conhecer pessoas que têm cargo na igreja, mas são pessoas ruins, perigosas. Por quê? O cargo permanece, o status permanece, o título permanece, a vida aparente, a aparência permanece, é só uma casca. Os fariseus eram sepulcros caiados de branco. Você vai no sepulcro, está bonitinho, dentro tem podridão, Jesus disse. Então, ele continuou rei, ele continuou ali conquistando, é o rei Saul, é o poderoso rei Saul, continuou alto, continuou bonito, continuou com o seu reino, continuou conquistando, mas perdeu a maior riqueza, perdeu a presença de Deus. E quando se perde a presença de Deus, o que é que acontece? Eu estava a sós com o Espírito Santo e eu anotei algumas coisas aqui que podem acontecer. Tem mais, eu anotei algumas coisas. Primeiro, desesperança. A presença de Deus, quando sai da vida de alguém, essa pessoa fica desesperançada. Outra coisa que pode acontecer, vazio. Um vazio. Pastor, como é que eu sei que eu estou perdendo a presença de Deus? Como é que eu perco? Primeiro, pecado, sabe, qualquer tipo de pecado, seja desobediência, mas também a negligência, ou você ignorar o Senhor. Sabe que é uma pessoa que está com você 24 horas e você não falar com ela o dia inteiro? Tem cristão que passa uma semana, só fala com Deus quando vem da igreja, e quando vem na igreja, ainda fica assim, ó, na hora do culto. Aí vai no banheiro, pega água, sabe? Não se concentra. E a oração chama gato. Não clama ao Senhor.
não busca, não rasga o coração. Se na igreja a pessoa não tem comunhão com Deus, já imaginou quando ninguém está vendo? Então, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai receber bênção? Vai. Ela vai vir aqui, vai receber oração, recebe cura divina, recebe um emprego novo, recebe a causa na justiça, recebe livramento de dívida, recebe novos empregos, recebe, só recebe. Mas pensa que o receber isto ou aquilo, e isso é um termômetro da vida espiritual, e não é. Porque continua desesperançada, vazio, mau humor. A pessoa está sempre mal-humorada, rapaz. É no trabalho mal-humorada, é em casa mal-humorado, é na igreja. Você deve ter conhecido já pessoas assim, até pregadores. Eu fui numa igreja, estava lá, tem igreja que coloca aquelas cadeiras assim, né? Aí eu gosto de ficar lá atrás. Ele, pastor, vinha para cá, meu Deus do céu, deixa eu aqui mesmo. Na hora de pregar, me chama. Aí eu subi. Estavam lá uns irmãos, rapaz. Eu com uma cara de, não posso dizer pombaleza, porque eu com a cara sorrindo, feliz. E eles, sabe aquela cara de xerife? Rapaz. Dá até medo, rapaz. São pastores, estão com depressão, estão com prisão de ventre. O que é que está acontecendo? Porque ele está com uma cara, rapaz, dá até medo. Você chega na igreja, está lá, tem umas irmãs que ficam na portaria, que vai abrir, sabe, com aquela cara, não é? Aí mede você, olha para você de cima a baixo. Você fala, estou visitando o sol, viu? Não vou ficar por aqui não, viu, irmão? Estou visitando o sol, viu, amada? Amadinho. Porque a pessoa está mal-humorada, ela está na igreja, tem um cargo na igreja, ela tem tudo. Mas ela está de mau humor sempre irado. Sempre irada dentro de casa, reclamando, murmurando, reclama da casa, é muito serviço, é não sei o quê, e é não sei, sempre irada, sempre mal-humorada, mal-humorado. A mulher faz o almoço, capricha, nada presta, mas mulher cuscuz de novo, tu só sabe fazer isso. Não, amor, ontem foi cuscuz, hoje eu vou fazer para você. Pronto. Sempre irado, sempre não há senso de gratidão. A pessoa, quando perde a presença de Deus, ela vive assim, ela não tem gratidão por nada. Vamos acelerar por causa do tempo. De Deus, quem vai se aproximar é o medo. Quando Adão e Eva pecaram, eu tive medo. Adão disse, eu tive medo, porque eu estava nu. Medo? Como assim você teve medo? Desânimo, cansaço, ansiedade. Quando a presença de Deus sai, seu espírito, sua alma perde a tranquilidade. Aí vem insônia, ansiedade, sabe? Aquela pessoa parece que tem um peso. Pastor, eu ando, pastor, tem um peso comigo, tem um ânimo para nada, pastor. Vai para o trabalho desanimada, sabe? É dor nas pernas, é dor não sei aonde. Pessoa, sabe? Tão nova, rapaz, tão novo, anda todo, sabe? Se é um vendedor, vai vender desanimado. Quem que vai comprar, meu Deus? Você não consegue convencer nem você mesmo, vai convencer os outros. Se é uma pessoa, está sempre desanimada, rapaz. Fica com aquela cara de, parece que já morreu. Vamos à palavra? Vamos? Ciúme e inveja. Quando você tem a presença de Deus, se um irmão cresce mais que você no ministério, você diz, meu Deus, eu vou até ajudar. Vou mandar até alguma ajuda para ele, para que ele está ganhando mais almas do que eu. Ele está investindo ali na África, ele está
Aquela mulher chegou ali, que mulher para louvar. Mas quando se perde a presença, quer até sabotar o louvor do outro, sabia? Quer sabotar a pregação do outro. Quando você prega, você quer que as pessoas dêem glória, aplaudam você. Mas quando o outro irmão vai pregar, você fica assim, ó. Esse versículo combina com esse, irmão. Querendo sabotar a mensagem do outro. Ou a irmã cantou, está um pouco desafinada, irmã. Mas olhe, foi bem, continue. Nunca a pessoa, sabe, dá uma palavra de ânimo. Ela está incomodada. Tem gente incomodada com você. Por quê? Porque perdeu a presença. Quando você tem a presença, você sabe que o que Deus prometeu para você é teu e ninguém toma. E você não vai receber aquilo que Deus vai dar a outro. O que Deus preparou para o outro irmão é dele. O que Deus preparou para você é seu. Aleluia, glória a Deus. Não precisa ter inveja nem ciúme de ninguém. Pode abrir uma igreja aqui, tem uma aqui colada, parede com parede. Aqui é uma igreja batista aqui do lado, parede com parede. Tem problema nenhum. Igreja do Senhor, confie na presença de Deus, invista na presença de Deus. Porque quando se perde a presença, continua ali a aparência. O título continua, é presbítero, apóstolo, pastor, bispo, profeta, profetiza, sabe, empresário, é isso, conquistou a casa, carro novo. Tem o meu carro novo, Deus me deu, foi Deus que me deu. Eu vi no Fusquinha, foi Deus que me deu, trabalho, não me inveje. Você vai continuar conquistando. Nem toda conquista, às vezes você recebe tanto emprego, tanta coisa. Pastor, olha, o horário do meu trabalho é logo no horário de eu vir no culto. Teve um irmão que falou assim para mim: pastor, foi o irmão André que falou, o dia que eu mais ganho dinheiro é domingo de manhã. E domingo de manhã, onde está André? Lá na igreja. Olha aqui, está na igreja, lá atrás. Ele falou para o irmão que ele trouxe aqui. O irmão disse: ô pastor, doente o irmão. Foi curado o irmão? Foi curado, não foi? Nunca mais veio, mas ele veio aqui, foi curado para a glória de Deus. Ele disse: pastor, eu só não venho porque eu, domingo de manhã eu trabalho. André falou: o quê? Após eu trabalho também. E eu deixo tudo, estou lá domingo de manhã, salgo lá para o trabalho. Deus, amém. Quem não trabalha fixo no lugar e trabalha por conta, pode fazer isso. Ele escolheu a presença. Amém? Glória. Amém? Amém. Agora, o que é que Davi, o que é que Saul, ele começou a pensar: todos estão contra mim. A pessoa, quando perde a presença, ela diz: olha, ninguém me ajuda, por isso que eu não salvo essa vida. Se o governo ajudasse, a culpa é do governo, a culpa é da minha vizinha, a culpa é do vizinho, a culpa é daquele pastor, a culpa é daquela mulher, a culpa é do meu filho que não me ajuda, a culpa. A pessoa começa a ter esse espírito melancólico. Ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama. Aí o espírito maligno diz: se mata. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 Samuel 19:19. Aliás, 1 Samuel 22:8. E por isso, olha o que Saul disse. E por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé, que é Davi. Nenhum de vocês se preocupa comigo, falando para os oficiais dele, a assessoria dele. Nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele hoje faz. O único que amava mesmo esse homem era o filho dele, Jonatas. E ele começou a dizer que Jonatas estava armando com Davi para matar ele. Por quê? Saiu a presença de Deus e entrou a presença demoníaca. Se você perde a presença de Deus, eu conheci uma mulher que ela aceitou a Jesus, ela servia cafezinho numa empresa,
E ela começou a ganhar muito bem, começou a prosperar. Chegou o dia que ela ganhava muito bem mesmo, comprou casa na praia. Ela era dizimista fiel. E o dízimo dela aumentou, que não cabia dentro do envelope desse. Escute isso. O dízimo dela não cabia dentro desse envelope que você recebe aqui. Recebe, irmãos? Recebe? Em nome de Jesus. Não cabia. Aí ela olhou para o dízimo. E ela disse: meu Deus, esse dinheiro todinho eu estou dando na igreja. E ela começou a tocar no dízimo. Começou a faltar na igreja, porque já não tinha tempo. Ela ficou viúva, desamparada. Deus abriu portas para ela. Ela começou a trabalhar, começou a conquistar. O dízimo começou a crescer. Ela parou de ser dizimista e parou de ir à igreja domingo pela manhã. E ela começou a se envolver em festas da família. Depois ela começou a dar festas na casa de praia dela. Todos os domingos de manhã era derrame de bebidas e músicas mundanas. E ela fumava e bebia e dançava e farrava toda semana. Um dia pegaram a filha dela pelo pescoço, um demônio entrou na casa dela e atacou ela e toda a família. E me chamaram lá, eu fui lá, expulsei, aconselhei. Um dia pela manhã, eu termino o culto, a filha dela, várias ligações. E eu ligo de volta, mamãe teve uma parada cardíaca fulminante. Estava se preparando para ir para a casa de praia e morreu. Fulminante. Ela deu um grito e caiu morta. Não deu tempo nem se arrepender. Ela tinha aceitado Jesus, mas não cultivou a presença e perdeu a presença e morreu na prática da desobediência. Há uma esperança, o juízo final, ela pode ser absolvida, mas não é bom arriscar, porque Deus é quem sabe. Igreja do Senhor, quando se perde a presença, ela perdeu a presença, não perdeu o dinheiro, ela não perdeu o emprego, ela não perdeu nada, aparentemente. Mas quando se perde a presença, se perde tudo, literalmente. Amém. A pessoa não vê ainda, mas perde tudo. Saul perdeu a vida lá na frente. Saul, hoje ele é conhecido dessa maneira. Poderia ser diferente, o grande herói bíblico. Mas o herói que perdeu a presença e depois perdeu o reino, perdeu tudo, foi rejeitado pelo Senhor, porque ele rejeitou ao Senhor. E ele se tornou uma pessoa fraca, medrosa, não teve coragem de peitar Golias, se tornou uma pessoa invejosa, insegura, melancólica, desconfiada de todo mundo. Então, esse homem, ele perdeu a chance de ser um homem como Davi foi, segundo o coração de Deus. Amém? Para encerrar por hoje, quando o homem perde a presença de Deus, fica sem orientação, sem direção. Saul até consultou, até uma adivinha, né? Foi lá na feiticeira. Deus não me ouve mais. Aí foi na feiticeira. É o cristão que vai lá, sabe, horóscopo, vai ver os signos. O que é que os signos estão dizendo para mim? Sabe? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com cultura oriental. Muito cuidado com, sabe, com espíritos enganadores.
Ele foi se consultar até com mortos. Então, gente, a vida de pecado, desprezo a Deus, desobediência, você perde a presença. Êxodo 33, versículo 1. Para encerrar por hoje. Êxodo 33, versículo 1. E vamos participar da ceia. Esse vídeo vai para o YouTube, gente. Entra lá no canal, o pastor Charles Rodrigues, se inscreve. Quando você clica lá no like, você está mostrando para o YouTube que esse canal é relevante, que o que você está assistindo é relevante, e o YouTube vai indicar para outras pessoas e vai ajudar o canal. Acharam, gente? Aqui também é um caso parecido, porque o povo de Deus tirou o povo da terra do Egito, e a coluna de fogo estava à noite e a nuvem da glória de dia. A presença de Deus andava com aquele povo. E o que é que fez aquele povo perder a presença? Murmuração. O bezerro de ouro, os seus atavios. O bezerro de ouro hoje para nós pode ser tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração. Aquilo que nós gastamos mais tempo. Quantas pessoas de madrugada ficam na internet, mas não ora, não lê a Bíblia? Estou sem sono, vai para a internet. Estou sem sono, vou ler a Bíblia, vou meditar, vou pedir a Deus. É Ele que tem a vitória para me dar? Não, vou navegar na internet, vou ver a vida desse ou daquele na internet. Escute isso, abra o seu olho para isso. São atavios, são distrações. Distrações. O bezerro de ouro que o profeta tolerante Arão permitiu que o povo adorasse e fez o bezerro de ouro, era na verdade aquilo que ocupava, representa aquilo que ocupa os corações hoje em dia. Nós podemos criticar aquele povo que adorou o bezerro de ouro, mas de repente hoje o bezerro de ouro é a casa. Você tem mais tempo para cuidar da casa do que ficar aos pés de Jesus. Como Marta e Maria, uma cuidou da casa, a outra ficou aos pés de Jesus. E é importante cuidar, as duas coisas são importantes. Mas o que é mais importante? Então vamos lá. Êxodo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes. Amém? Olha para mim. Tudo que Deus prometeu para você, se você está na igreja, está buscando, você está debaixo de promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus está dizendo aqui: Moisés, é o seguinte, vou abrir meu coração para você. Eu prometi, jurei ao meu amigo Abraão, a Isaque e a Jacó, que eu iria dar a esse povo que você tirou do Egito, eu iria dar aos descendentes de Abraão uma terra que emana leite e mel, e eu vou cumprir. Só tem um detalhe: eu não vou no meio desse povo, a minha presença não vai. Eu vou enviar um anjo, porque se eu for no meio deles, com essa reclamação, com essa murmuração, que povo para murmurar, gente? Deus odeia a murmuração. Satanás, por isso que quando Jó rapou a cabeça e disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor, o inferno ficou maluco, porque eles queriam que Jó murmurasse, que Jó pecasse contra Deus. Nada estava bom para esse povo. Só tem maná, pão dos anjos com mel. Olha, pão dos anjos, só tem isso. Tem carne, só carne. Água da rocha, só isso.
Minha presença, coluna de fogo à noite, de dia a nuvem da glória, só isso. Mar Vermelho se abre, Rio Jordão se abre, só isso. Uvas, que é caixa de uva, que 2 homens para carregar. Era melhor ficar no Egito. Deus falou: Moisés, é o seguinte, sai daí com esse povo. Mandarei à sua frente, versículo 2, um anjo e expulsarei. Eu vou dar a vitória, viu? Diga para eles, se preocupe, não é dinheiro que eles querem, quer novo emprego, quer um novo carro, vou dar, não tem problema nenhum. Está estudando, está trabalhando, vou abençoar. Eu prometi aceitar o meu filho Jesus, vou abençoar. Não é isso que vocês só querem bênçãos? Vou abençoar, Moisés. Então, olha, mandarei na sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os aveus, os jebuseus e tudo quanto é eus. Vou dar a vitória mesmo. Quando se perde a presença de Deus, a gente tem que colocar jogo de luz na igreja, sabe? Fazer café com bolo todo domingo de manhã. Tem que botar os irmãos dançando aqui. Tem uns irmãos que dançam bem, rapaz. Tem que colocar números aqui, alguma coisa para fazer, algum teatro. Tem igreja que quando fecha coloca até luta de judô, de UFC. Sabe, quando a igreja é grande, eu já ouvi falar de igreja que quando fecha, a comunidade vai andar de skate na igreja. Tem que agradar a comunidade. Igreja cheia e lotada não significa que a presença de Deus está ali. Quando se perde a presença, eu vou buscar é profeta. Deus não está falando comigo? Quem é que profetiza aí? Tem uma profetisa por aí? Tem um profeta por aí? Sabe? Tem não? Tem algum adivinho? Tem alguma macumba gospel? A pessoa vai procurar o que for. Quando se perde a presença, se perde a direção. E aqui Deus disse: olha, vou dar tudo a eles, viu? Não se preocupe não. Só que eles não me querem. E eu não vou andar com quem não me quer. Mas mesmo assim, que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, vou colocar um anjo protegendo eles. Eles vão entrar na terra prometida. Tem pessoas assim hoje, gente. Ela recebe a bênção da cura, nunca mais volta da igreja. Ela recebe a bênção, basta prosperar. Eita, pastor, nem tive tempo de ir para a igreja domingo. Nem tive tempo. Pastor, meu dízimo eu ia até dar, mas sabe, os compromissos aumentaram. Pastor, eu poderia até, sabe, fazer mais coisas na obra, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Deus sabe, né? Quantas pessoas estão vivendo sem a presença, gente? Tem um cargo, tem um título, sabe, sem a presença. Então a gente tem que inventar coisas. Como é que vai expulsar demônio sem a presença? Então não tem mais expulsão. Não vou mais mexer com demônio, expulsar demônio não. Nem curar enfermo não. Manda para psicólogo, para o médico. Só que Deus é o nosso psicólogo, é o nosso médico, é o nosso patrão, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso Pai. Deus em primeiro lugar. Aleluia. Você pode ir em qualquer lugar, mas primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Eu vou no médico, mas primeiro Deus, quem cura é Deus. Eu vou, sabe, primeiro Deus. Mas quando se perde a presença, então já não há mais fé. Não há fé sem a presença. Você pode ter o cargo que for, você vai encontrar pregadores sem fé. A pessoa diz: pastor, estou doente. Minha filha, eu também. Estou até agora, mandei até um currículo para a Oi. Eu quero ser o funcionário da Oi. Vai se sentar: oi! Vai se levantar: oi! É o garoto propaganda da Oi. A pessoa vai pedir oração, ele está pior do que o doente. Como é que você vai dar? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? E como é que eu vou receber se eu não ficar na minha tenda secreta? Antes de chegar no público, eu tenho que estar na tenda secreta com o Senhor. Aleluia. Glória. Davi estava no secreto. Aleluia. Glória a Deus. Saul disse: quem é esse menino? Quando ele venceu o gigante. Aí chamou Joabe
e disse: quem é esse rapaz aí? Ele falou: tão certo como Deus vive, não sei quem é. O menino não era conhecido no Instagram, Davi não era conhecido no Facebook, Davi não era conhecido no YouTube, Davi não tinha muitos seguidores, Davi não era conhecido por ninguém, só pelos irmãos dele, pelo pai Jessé, humanamente falando. Mas Davi era conhecido pelo céu e pelo inferno. Davi disse: olha, você não sabe nada. Um leão pegou minha ovelha, peguei ele pela barba, golpeei e matei. E a mesma coisa fiz com um urso. E eu não vou fazer com esse ser humano aí, esse circunciso de coração? Ninguém fica aflito com medo desse homem. Eu vencerei em nome do Senhor. Que confiança é essa? É a confiança de quem anda na presença. Glória a Deus. O homem não era conhecido. Primeiro você tem que ser conhecido por Deus, depois Deus sopra teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é assim. Primeiro você fica no secreto, depois chega diante do público para pregar. Amém, igreja? Amém. Se não, é só letra, filho. Só letra. Só palavras, sabe? Então vou massagear o povo. Olha, gente, a psicologia, sabe? Aí vou falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem Bíblia. Se não tem Bíblia, não tem Deus. Vamos lá. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu falar essas palavras terríveis, começou a chorar. Ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés. Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda por um pouco, por um momento só, eu os destruiria. Agora tirem seus atavios, seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Ou seja, tire a distração, tire o pecado, se livre desse pecado. Se livrou do pecado, tirou essa distração, tirou o bezerro de ouro, tirou esse negócio de dar mais tempo à sua própria vida e não ter tempo. Arrume um tempo para ir para a tenda do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Moisés deixava a família, deixava todo mundo. Josué armava a tenda, Moisés ia lá. E o povo ficava em pé esperando Moisés sair. E a glória de Deus descia sobre a tenda. Se você quer a presença, não só as bênçãos, mas a presença, arrume tempo para o Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Quinta-feira, vamos trazer algo muito forte sobre o que está acontecendo no mundo. Revelações dentro da Bíblia. 7 horas da noite. Fique de pé. Nós vamos encerrar por hoje. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo seu tempo. Em nome de Jesus. A presença de Deus. Tema de hoje. Quem aqui recebeu a palavra, entendeu a palavra? Glória.